A palavra de Deus é uma arma poderosa que tu podes usar em qualquer situação que estiveres a atravessar na tua vida. Se tu estiveres a atravessar um problema, podes usar a palavra de Deus para te ajudar a atravessar esse problema. Se tu tiveres que abrir uma porta que está fechada, use a palavra de Deus para te ajudar a abrir essa porta com eficácia. Se tu tiveres qualquer situação que tiveres na tua vida, podes usar a palavra de Deus como arma para guerrear, palavra de Deus para te proteger, palavra de Deus para ir na tua frente, palavra de Deus para saber o desconhecido. Podes utilizar a palavra de Deus para te ajudar em tudo na tua vida. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, chegando à divisão da alma e do espírito, como é a junção de ossos e médulas. Ela é capaz de distinguir os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer que a palavra de Deus penetra fundo mesmo, no ser da pessoa. A palavra de Deus é uma katana, por exemplo. A katana é afiada de um lado, mas a palavra de Deus é uma espada que é afiada dos 2 lados. Quer dizer que é cortante, é penetrante e penetra até no íntimo mesmo, até no coração. E a palavra de Deus também, quando penetra, traz discernimento, penetra até no mais profundo, aquilo que está escondido dentro da pessoa, aquilo que está escondido no espírito, na alma e no coração da pessoa. E essa palavra de Deus também traz discernimento. Ela distingue pensamentos, distingue as intenções do coração. A palavra de Deus é uma arma bastante eficaz em qualquer situação que estiveres a atravessar. Exemplo de pessoas que usaram a palavra de Deus. Todos nós conhecemos a luta entre David e Golias. Bem, contando um bocadinho da história do que aconteceu entre David e Golias, os israelitas estavam a lutar contra o povo filisteu. De um lado da montanha tínhamos de um lado do vale tínhamos os israelitas e do outro lado tínhamos os filisteus. Mas Golias saiu, pôs-se no meio do vale e começou a chamar nomes aos hebreus. De um ponto de vista natural, parece normal, né? Porque ele chamou nomes aos hebreus e pedia a alguém para ir enfrentar, e que se Golias perdesse, o povo filisteu seria escravo de Israel e vice-versa. Mas quando Golias proferia essas palavras, vimos que o povo de Israel teve temor dentro do seu coração, ficaram com temor profundo e ninguém atreveu-se, nem mesmo o rei Saul, a ir enfrentar Golias. A batalha entre David e Golias não foi uma batalha natural. O maior segredo da batalha entre David e Golias é que essa batalha foi uma batalha espiritual antes de ser uma batalha, antes de acontecer no natural. Perceba comigo. A Bíblia diz que Golias ameaçava o povo de Israel. Não era simplesmente pelo tamanho de Golias, mas a Bíblia fala-nos que as nossas palavras têm força. O poder, a vida e a morte estão no poder da língua. Então o que aconteceu é que Golias ia ao povo de Israel e proferia palavras. Golias ameaçava o povo de Israel em nome dos seus deuses. Por isso que isto revoltou David, que era um ungido de Deus, e disse: não, eu me levanto e eu vou lutar contra Golias. O que nós temos que perceber é que Golias tentou usar as mesmas forças espirituais contra David. Golias tentou, através de meios espirituais, impor o medo em David. Lembre-se que o medo é um espírito. Então, Golias proferia palavras que faziam com que o povo de Israel tivesse medo. Quer dizer, essas palavras que ele dizia fazia com que o espírito de medo entrava no povo de Israel.
Então, Golias tentou usar as mesmas armas contra David. E Golias disse a David durante a batalha: vem para que dê a tua carne a comer as aves e os animais selvagens, gritou Golias. Mas David já estava preparado. Yes, David já estava preparado. David era um homem ungido por Deus. Por sua vez gritou-lhe David como resposta: tu vens contra mim, armado de lança e escudo, mas eu lutarei contigo em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, David estava a desafiar Golias e os deuses de Golias: eu lutarei contigo, mas estava a falar pelos espíritos que ele carregava e que impunha nas pessoas. Por isso que ele disse: eu lutarei contigo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus hostil de Israel, o verdadeiro Deus a quem tens afrontado. Como assim ele ter afrontado o Deus de Israel se ele estava simplesmente a ameaçar o povo hebraico? Não era. Você tem que entender que Golias vinha em nome dos deuses dele. Então, quando ele vinha em nome dos deuses deles ameaçar o povo escolhido de Deus, é o mesmo que ele estava a usar os deuses deles para ameaçar o Deus de Israel. Não pode. Não pode. Por isso que David disse: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hei de matar-te e cortar-te a cabeça, e depois darei os corpos mortos dos teus homens ao pássaro e às feras, e toda a gente ficará a saber que há um Deus em Israel. E todos os que aqui estão hão de ver que o Senhor não depende de armas e de guerra para dar cumprimento aos seus planos de salvação. Ele atua sem estar sujeito a meios humanos. Esta questão é só dele, e ele vos entregará nas nossas mãos. Então, nesta batalha que parecia uma batalha normal, que parecia uma batalha física, essa batalha era mais espiritual do que física. David venceu Golias porque ele rejeitou o espírito de medo, batalhou contra Golias espiritualmente. Enquanto Golias usava o nome dos deuses deles para afrontar o povo de Israel, David usou o nome do Deus Altíssimo para afrontar Golias e vencer esta batalha. David, como nós lemos na Bíblia, David venceu a batalha espiritual e física. Um outro grande exemplo é Jesus. Jesus também usou a palavra de Deus para combater quando estava debaixo de um combate espiritual. Sim. Nós podemos ver em Lucas 4, quando Jesus estava antes do início do seu ministério, Jesus jejuou durante 40 dias. Estes 40 dias que Jesus jejuou, quando findo, ele teve fome. Então, quando teve fome, é aí que o inimigo entrou, veio até ele para tentar Jesus no seu momento mais fraco. Mas Jesus nos ensinou como devemos combater uma batalha espiritual. A defesa de Jesus foi usar a palavra de Deus. Isto para nos mostrar a eficácia da palavra de Deus, de usar a palavra de Deus como arma. Satanás disse: transforma estas pedras em pão e alimenta-te porque tu tens fome. Mas Jesus disse, usando as palavras de Deuteronômio 8:3, Jesus respondeu-lhe: não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Aquilo foi uma autodefesa contra o ataque de Satanás. Então, toda vez que estivermos a sofrer um ataque, lembrem-se, Efésios 6 nos diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura espiritual. Efésios 6 fala-nos que devemos nos vestir com a armadura de Deus. Paulo fala-nos que as nossas batalhas não são carnais. As nossas batalhas são espirituais, contra principados, contra potestades, contra fortalezas, contra o poder das trevas. Então,
Tudo que acontece no físico acontece primeiramente no espiritual. Efésios 6 diz que devemos nos revestir com o cinturão da verdade, colete da justiça. Nos pés temos que ter os sapatos que são o evangelho da paz. Devemos levantar o escudo da fé e na mão temos que ter capacete da salvação e na mão temos que levantar a espada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada. Então, essa espada pode ser usada, deve ser usada quando estivermos a combater o inimigo. Toda vez que estivermos debaixo de um ataque espiritual, toda vez que estivermos debaixo quando estivermos numa situação, temos que usar a palavra de Deus. Imagina que tu és um soldado e vais para a guerra sem espada. Imagina que tu és um soldado e vais para a guerra sem a tua arma, que é a espada, que é a palavra de Deus. Não podes. Soldado está sempre armado. Então, sempre que tiveres entrar para uma batalha, use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Então, tu vais usar palavras que estão na Bíblia contra a situação que tu estás a viver. Jesus usou. Satanás te diz, transforma essa pedra em pão. Você diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra tem poder, faz o inimigo fugir. Então, sempre que orarmos, vamos nos habituar a orar, a usar a palavra de Deus. Orar usando versículos bíblicos mesmo. Os versículos de poder. Um exemplo. Se estiveres debaixo de ataques de feitiçarias, podes usar Miqueias 5:12. 5:12. E porei fim a toda a tua feitiçaria, e cortarei toda a tua feitiçaria, e não vos deixarei com nenhum adivinho. Estás a orar? Eu me levanto segundo a palavra de Deus em Miqueias 5:12 e corto todo ataque de feitiçaria, e corto toda opressão de feitiçaria, e corto toda a influência de feitiçaria na minha vida. Outro exemplo. Se sentires que algo não está bem na tua vida, se sentires que estão a tramar algo contra ti, tu podes usar na Bíblia Provérbios 26, verso 27. Todo aquele que preparar uma cilada contra os outros cairá nela. Então, e Eclesiastes 10:8 diz a mesma coisa. Quem cavar uma cova cairá nela. Então você diz, em nome de Jesus, toda e qualquer cilada que foi preparada contra mim, que quem preparou essa cilada que esta cilada se vire contra ele. Quem preparou toda e qualquer cova que foi cavada, que foi aberta para mim, toda aquela pessoa que cavou essa cova, que ele caia na cova. Em nome de Jesus. Então, estas são as formas que você usa quando estiveres a orar, e é assim que deves usar a palavra de Deus. A palavra de Deus como arma. Quer dizer, tu te baseias na palavra de Deus. A palavra de Deus vai na frente e tu vais atrás, independentemente da situação que tiveres a atravessar. Bem, e agora vou pedir para que vocês se subscrevam ao canal, deixem um like no vídeo, salvem para os favoritos, porque este vídeo pode ser útil no futuro, e também peço a vossa subscrição para que acompanhem o canal. O canal é novo, está a começar, mas este canal é canal de batalha espiritual, estudo bíblico, e basicamente este canal é para te fortificar você como cristão e aprender a palavra de Deus. E, como digo sempre no fim dos meus vídeos, Tiago 4:7. Deus vos abençoe.